Olá! Voltamos agora para a aula de matemática. Bom, é uma atividade muito rapidinha essa, bem simplesinha, né? Foi uma atividade bem rápida de fazer. Eu acho que quase ninguém teve dúvidas, né? A gente vai fazer com calma, tá bom? Como é uma página só, então vai ficar bem fácil de fazer, tá bom? Vamos lá. O que que nós vamos aprender? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre números e tabelas, tá bom? Então vai ter números diversos em algumas tabelas, com contagens, né? Atividade 7.2, a gente vai aprender a estimar, né? Lembra que eu falei na sala que estimar é a gente poder falar assim, eu acho, professor, que ali tem tantos, né? Então é a gente ter que deduzir um número. Eu acho que tem. Se eu falar assim, olha, eu tô com dois objetos na mão, uma canetinha e uma mesinha. Aí eu vou falar assim, olha, eu coloquei uma coisa aqui na mesa. O que vocês acham que eu coloquei? A canetinha ou a mesinha? Não tem como, você não sabe, porque você não está vendo. Então, estimar, bom, eu acredito, eu acho que você colocou a mesinha. Aí eu falo assim, eu acho que você errou, hein? Porque, ó, eu tô com a mesinha na mão, né? Então, estimar é isso. Estimar não é a quantidade correta. É você imaginar, né? Pela quantidade, se tem muito, se tem pouco, se tem mais que 5, mais que 10, mais que 15, depende da pergunta, tá bom? Então a gente primeiro vai estimar, depois a gente vai contar para saber se o que a gente estimou, se a gente chegou perto ou não. E depois a gente vai aprender a comparar duas quantidades, tá bom? A gente já fez isso, né? Essa aula é principalmente para quem não veio, né, na escola e para quem faltou nesse dia, né? Porque aí o professor está dando a oportunidade de vocês fazerem com o professor ajudando, né? Então, está na página 44, tá bom? Então, é só pegar o livro, já pegue o livro, separe o caderninho também, se você está em casa, né? Se por acaso você não vier na aula, né? Nos próximos dias, então você já pegue isso e não esqueça, né? De fazer as anotações. Vamos lá. Eu vou trocar aqui a minha corzinha da minha caneta, deixa eu ver que cor que está. Está vermelho, não, vamos trocar esse vermelho. Vamos pegar aqui uma corzinha agora, vamos pegar uma cor lilás, roxo. Aqui, ó, roxinho. Roxinho tá legal. Vamos para a próxima. Bom, o que que é legal? Na de língua portuguesa, os registros iniciais nossos, né? Lembra que a gente começa com o alfabeto, porque é importante a gente conhecer o som das letras, né? O som e a escrita das letras. Na matemática, a gente tem que aprender o som, né? E a imagem também, né? Dos números, né? Eu coloquei aqui a quantidade de número que a gente tem, tá bom? A gente tem apenas 10 números, né? Números arábicos, vamos lá. Nós temos aqui, eu vou grifar, tá bom? O zero, olha a caneta da minha cor. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu falei para vocês que quando vocês for copiar em casa, que começar a treinar, hoje o professor não passou lição de casa, então eu vou escrever um pouquinho de números. Eu falei para vocês escrever esses números de algumas formas diferentes, né? Quem veio na aula hoje, eu expliquei isso. Então, depois do 9, aqui, ó, depois desse 9, qual o número que vem depois do 9, né? Que termina com, lembra que eu falei que aqui são as colunas, olha. Tudo que entrar aqui nessas colunas, aqui, aqui, aqui e aqui, vai ter sempre essa mesma terminação, né? Se fizer direitinho, né? Retinho. Então, depois do 9 vem o 10. Então, eu vou escrever aqui, 10. Depois, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19. Depois do 19, qual que vem? Olha, isso mesmo, ó, o 20, que é terminado em 0, olha. Então, esses números aqui, ó, que estão nessa coluna do 0, todos aqui vão ficar sempre terminados em 0. A coluna do 1, todos vão terminar aqui em 1, né? Então, depois do 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Opa, meu 8 ficou muito feio. 28, 29. Depois do 29 vem qual? Aí a gente não vai alongar mais. Depois a gente vai treinando a partir do 30, tá bom? 30. Então, olha só. Todos esses números aqui, olha. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Todos esses números aqui terminam em 0. Então, aqui é a fileira ou a coluna, né? Coluninha do 0. Aqui é a coluninha dos números que terminam em 1. Aqui é a coluninha dos que terminam em 2. É igual lá na sala de aula, que tem as fileiras, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é a dos números que terminam em 3. Aqui é o das fileiras dos números que terminam em 4, né? Então, eu costumo falar que aqui é coluna, né? E fileira é aqui, ó. Lembra que eu falei? A família do 10, a família do 20, né? Certo? Vamos pagar essa bagunça aqui para não ficar bagunçado. Vamos lá. Isso. Então, vocês têm que fazer os números também, tá bom? Ah, se esquecer um dia, não tem problema. Aí no outro dia você faz. Vamos fazer de 0 até 10, depois de 0 até 20, de 0 até 30, 0 até 40 e assim vamos fazendo até vocês conseguir fazer os números de qualquer jeito, tá bom? Se pode continuar no 40, pode continuar no 50, completar alguns números, isso tudo vocês vão conseguir fazer. Vamos lá para a próxima. Bom, agora vamos para a atividade. Vocês já aprenderam a contar, né? Então vamos lá. A página é a página 44. Aqui, ó, 44. Bom, atividade 7.2. Preste atenção na leitura do professor, hein? Veja as coleções de 3 amigos. Quem são esses amigos? O Carlos, o Pedro e a Juliana. Então são 3 amigos. Eles colecionam alguns brinquedos, alguns objetos, né? Que são brinquedinhos. O Carlos coleciona carrinho. O Pedro coleciona bolas, né? E a Juliana coleciona ursinhos de pelúcia, certo? Então, sem você contar, eu vou tentar aqui aumentar a tela para poder ficar, para ver se você vai conseguir visualizar bem rápido. Vamos ver aqui se eu consigo aumentar. Isso. Vamos ver aqui. Opa, para cá, para cá. Ih, mas aí eu fiquei na frente, né? Eu fiquei na frente. Vamos diminuir um pouco aqui. Vamos deixar assim. Assim dá para vocês enxergarem. Então, eu quero que vocês olhem aqui para a coleção do Carlos, do Pedro e da Juliana. E eu quero que, sem contar, tem que ser muito rápido. Sem contar, eu quero que vocês falem aonde tem mais objetos. Aonde tem? Que é a questão aqui número 1, olha. Pergunta número 1. Sem contar, né? Esse sem contar é chamado de estimar, tá bom? Sem contar em qual das coleções há mais objetos, né? Ou mais brinquedos, do jeito que o professor falou aqui. Então, sem contar, qual que tem mais? Vocês vão bater o olho e vão escrever para mim aqui. Vamos escrever aqui quem tem mais, mas não pode contar. Se contar, aí não vale, né? Aí não dá certo a brincadeira. Não pode contar. Ah, professor acha que quem tem mais é o Pedro. Então, aí eu vou escrever aqui, Pedro, né? Pode olhar aqui em cima, né? Olha aqui onde está escrito Pedro e escreve Pedro.
certo? Ah, não, professor, eu já acho diferente. Eu acho que quem tem mais é a Juliana. Então você vai escrever aqui Juliana, tá bom? Aí, ah, não, professor, não é a Juliana. Eu acho que quem tem mais é o Carlos. Ah, é o Carlos? Então vai escrever aqui. Carlos. Muito fácil, né? Isso é sem contar, hein? Por isso que tem que ser assim, ó. Pum, bem rápido. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Pum, pronto. Agora é o seguinte, número 2. Agora, conte. Olha, agora é contar. Aquela hora a gente estava estimando, sem contar. Agora vamos contar as quantidades de cada coleção e confira se o seu palpite, né? Estimar é palpite, né? Dar o palpite é achar, ah, eu acho, né? Então você está dando um palpite. Pode estar certo ou não, né? Se o seu palpite estava correto. Então, na letra A, a coleção com mais objetos é a D. Aí o que que você vai ter que fazer? Olhar aí no seu livro, né? Olha a coleção. Qual dessas aqui tem mais objetos? Mas agora como que você vai ter que saber? Contar. Agora a gente precisa contar. Eu vou trocar aqui a cor do meu marca-texto só para vocês verem como que a gente conta. Não pode contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 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 não pode. Tem que ser um por um. Pode fazer algum risquinho pequenininho nele, não tem problema. Olha, eu vou contar o Carlos. Eu vou contar só o Carlos, tá bom? Olha só como que o professor conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, esqueci de riscar um aqui, ó. 17. Ah, deu 17. Para eu não esquecer, o que que eu posso fazer? Eu posso escrever aqui, ó. 17 é a quantidade do Carlos. Aí agora eu vou contar a quantidade do Pedro. Aí você vai contar. Eu não vou contar aqui, né? Senão eu vou ficar fazendo tudo para vocês. Nada disso. Então você vai contar. 1, 2, 3, 4. Contou. Depois você vai colocar a quantidade aqui. E depois da Juliana aqui. Certo? Para facilitar, para não esquecer. Depois que você contou tudo, você volta na questão. Vamos lá. Na letra A. A coleção com mais objetos é a D. Aí você vai escrever. Se for o Carlos, você vai escrever Carlos. Mas se não for o Carlos e for outra pessoa, você vai ter que escrever. Então depois que você contar, você vai colocar e você vê. O que tiver mais, né? Você vai escrever o nome aqui. Ah, não, é a Juliana. Então vai escrever Juliana. Ok? Se não for a Juliana, for o outro, né, o Pedro, você escreve o Pedro. Eu não quero contar para vocês não descobrir, né? Vocês que têm que tentar fazer. Então a mamãe aí, ó, não pode dar dica. Tem que deixar ele fazer ou ela, né? Ah, mamãe, mas eu não sei. Não, sabe sim. Qual que tem mais, né? Se fosse para você escolher, você ia querer escolher o que tem mais ou o que tem menos, né? Então eu vou escolher o que tem mais. Ah, então para escolher o que tem mais, eu tenho que dar um palpite. Ah, do carrinho tem mais. Ah, não, do ursinho tem mais. Aí depois você conta para ter certeza. Aí depois que você contar, você vai falar assim: ah, não, eu quero esse aqui, porque esse aqui tem mais. Então você olha em cima o nome e escreve aqui para mim. Na letra B, deixa eu pegar aqui a caneta. Agora é a letra B. Marca texto, vem cá, corzinha amarela. Letra B. Qual coleção tem mais objetos? Ele está dando agora a opção para você. A de quem que tem mais? A de Carlos ou a de Pedro? Aí você vai olhar lá na página, né? Esse aqui é o Carlos, esse aqui é o Pedro.
Depois você vai contar aqui e vai colocar a quantidade aqui. Então, ele não está querendo saber da Juliana ainda, tá bom? Essa aqui ele não pediu. Ele só pediu de Carlos e Pedro, na letra B. Então, você vai olhar. Quem tem mais dos dois? Qual coleção? A de Carlos ou a de Pedro? Ah, não. Eu acho que quem tem mais é a coleção do Pedro. Se você achar que é a do Pedro, você vai escrever Pedro. Ah, não. Eu acho que o que tem mais é o Carlos. Só que aqui ele quer saber quanto objeto ele tem a mais. Então, você pode falar assim, ó. Vamos dar exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A de Carlos, por exemplo. Carlos, ponto. Ele, deixa eu ver aqui. Ele tem 5 a mais. Eu não sei se é essa quantidade. Vocês que vão descobrir. Então a resposta pode ficar assim, tá bom? Ah, quem tem mais é o Carlos, né? Então coloca um ponto aqui. Escreve o nome dele e coloca um ponto. Aí você vai falar a outra pergunta ali vai responder a outra pergunta. Ele tem 5 a mais, ok? Só que o número não é esse, hein, gente? Vocês têm que escrever o número que ele tem a mais. Vai contar de um, vai contar de outro. Vai ver. Ah, não, ele só tem 2 a mais, a 3, tá bom? Se foi aqui, foi o Pedro, você vai escrever aqui o nome do Pedro. Ah, não, quem tem mais é o Pedro. Ele tem 9 a mais. Se for isso, tá bom? A mesma coisa você vai fazer com as outras questões, né? Aqui quanto que ele tem a mais. Agora vai ser o contrário. Olha só a pergunta. Qual coleção tem menos objetos? Menos, né? Menos. A de Carlos ou a de Juliana? E quantos tem a menos, né? Quantos a menos? Então você vai voltar aqui. Agora ele está querendo saber do Carlos e da Juliana. Ele não quer saber do Pedro agora. E ele quer saber quem tem menos, né? Se o Carlos tiver menos que a Juliana, você vai colocar que quantos tem a menos, tá bom? Então a resposta vai ficar desse jeito aqui, olha. Né? Eu vou mostrar como que você pode formular a resposta, tá bom? Ah, não, Carlos, a quem tem menos? Vou chutar aqui, tá bom? Vou estimar, vou dar um palpite. Carlos tem menos, Carlos. Ponto. Eu já respondi a primeira pergunta. Quem tem menos objetos? Carlos. Eu não sei se é, viu? Tô dando um palpite. Quantos a menos? Ah, ele. Deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Ele tem 3 a menos. Ele tem 3 a menos. Não sei se é. Agora, se for a Juliana que tiver menos, você vai escrever o nome dela aqui. Juliana. Aí eu não posso falar ele, né? Porque Juliana é uma menina, então eu tenho que falar ela. Então eu vou colocar aqui. Se for a Juliana, eu vou colocar Juliana, ponto. Ela tem 3 a menos ou 2 a menos e coloca ponto. Ok? Bem simples, né? Então a resposta você pode formular ela desse jeito. Então, o papai e a mamãe que estiver ajudando aí, ajude a formular a resposta, mas deixe que ele note aonde tem menos, aonde tem mais, quem tem menos. Procure evitar de falar, na hora que ele falar assim, Carlos, é aqui que é o Carlos? Aí você não fala que não sabe. Fala assim, não sei, aonde que tá o Carlos? Ó, K, começa com qual letra? Carlos. É a mesma letra que começa Pedro? Não, então ele tentar assim estimular ele a ter certeza de onde ele está falando. Se é Carlos,
é com K, K, é o K do cavalo. Ah, é o K do coleguinha Caio. E o P, P, Pedro. Ah, é o P da pedra, é o P da Peppa, né? E Ju, é o Ju da Juju, né? Da Juliana aqui no caso, né? Então, tentar estimular ele a ter certeza de onde ele está achando, né? Para falar assim, ó, K, é a mesma letra que começa Ju? Não. Então é diferente. Juliana é diferente de Carlos. E assim vai tentando, tá? Lógico, vai ter hora que mesmo assim não vai conseguir. Você vai ter que falar, ó, então, ó, Carlos, é esse aqui. Aí mostra para ele por que tá escrito Carlos, tá bom? Isso aí é para ajudar ele a ter autonomia, a ele a ter certeza da palavrinha onde está escrito. Toda vez que depois ele olhar a palavra Carlos em qualquer lugar, ele já vai começar a identificar. Porque depois que a gente passa um tempinho, a gente não lê mais igual eles estão lendo, né? K, K, C, A. A gente não. É imagem pra gente. Tudo vira imagem, né? Vira um símbolo. Pum, olhou Carlos, a gente não lê mais. A gente já lê a palavra por completo, né? Então, a última perguntinha é essa aqui. A última perguntinha é essa aqui, letra D. Deixa eu coisa aqui. Há coleções com a mesma quantidade, ou seja, com quantidade iguais, com a mesma quantidade de objetos? Ele fez uma pergunta, agora ele vai falar outra pergunta. Quais? Né? Então tem 3 coleguinhas, né? Tem 3 amigos. Existem algum que tem a mesma quantidade com que o outro? Aí ele vai olhar aqui. Depois que ele contar tudo, né? Ele conta, não, eu descobri que o Carlos e o Pedro têm a mesma quantidade, né? Então ele vai voltar para cá, vai pegar no livro dele, né? E vai responder. Por exemplo, há coleções com a mesma quantidade de objetos? É uma pergunta simples. Sim ou não? Sim. Então vamos colocar aqui. Sim. Ponto. Eu respondi essa primeira pergunta. Agora eu vou responder a segunda pergunta. Quais? Então, eu já falei que tem coleguinhas com a mesma quantidade. Agora são quais? Então eu acho, né, que é o Carlos e o Pedro. Se não for o Carlos e o Pedro, pode ser Carlos e a Juliana, Pedro e Juliana, né? Eu tenho Juliana e Carlos, tá bom? Eu tenho outras possibilidades. Ele mesmo vai conseguir descobrir isso. Então, só ajude ele a formular a resposta e tente extrair dele ali o raciocínio dele, tá bom? Depois eu vou postar a próxima atividadezinha, que é a atividade do dia 9, para quem perdeu a aula, né? E para você fazer aí, tá joia? Tchau, tchau. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau.